Porque o mal das pessoas é achar que o bom thriller tem que ter um plot que pega todo mundo despercebido. Quando, na verdade, o bom thriller ele tem que te dar pistas do final. Aquele trem, aquele bendito, fatídico trem da festa de Halloween. Tudo na história começa quando a Arya volta para Rosewood. Olá, eu sou a Thais, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, e se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. Se você já faz parte dessa comunidade aqui do seu Eltai no YouTube, você sabe que PLL, Pretty Little Liars, é uma das minhas séries favoritas, assim, da minha infância, adolescência e vida. Porém, você também sabe que ela é uma das séries que mais me causa particularmente, mas também ao resto da fanbase, muita irritação pelas oportunidades perdidas de ter sido criado um plot muito bom. Ela é a dor da minha existência, porque é uma relação de amor e ódio muito tóxica que eu tenho com essa série. Uma das minhas maiores frustrações é como a Marlene se perdeu na narrativa ali e destruiu todo o potencial dessa série ser absolutamente icônica. Ela sempre vai ser absolutamente icônica pra mim, porque eu tenho um apego emocional muito grande com essa série. Mas assim, eu sei que se eu sugerir essa série pra uma pessoa hoje que nunca assistiu, ela não vai achar PLL tão boa. E eu não posso julgá-la, Um dos grandes potenciais, que na minha opinião foi um dos mais desperdiçados, eram as grandes revelações de quem Ei era. Que Ei poderia, no fim, ser uma das Liars, ser uma das 4 meninas principais. Porque, na minha opinião, isso teria explodido as nossas cabeças. Teria explodido as nossas cabecinhas de adolescentes naquela época. Também teria feito muito sentido e teria sido muito consistente e inteligente com o resto da história. Porque não somente esse era o caminho para o qual a série parecia estar seguindo em muitos, assim, caps lock, muitos momentos, e por isso os fóruns e thumbnails da época estavam em êxtase, né, discutindo todas as possibilidades de cada uma delas poder ser. Como também eu acredito que, para um mistério ou um thriller, e PLL é basicamente um thriller, né? Ser bom, ele não precisa ter um plot twist absurdo. Eu acho, particularmente, como leitora de thrillers, eu leio constantemente thrillers do tipo de mistério, do tipo de thriller psicológico e do tipo mais suspense. E eu, particularmente, acredito que não tem como você ser tão surpreendente, não tem como você quebrar tanto o queixo do leitor ou do espectador sem cagar a história de alguma forma. Porque a ideia do thriller, do mistério, do suspense, ela sempre vai ser uma formulazinha. E pra mim, particularmente, pesa mais você ter um thriller bem feito, sabe? Que seja coeso, que todos os pontos se liguem, que seja bem estruturado. Isso me traz mais conforto, aquece mais meu coração nos dias frios. Apesar de não ser um plot tão absurdo, do que você ter um thriller com um plot completamente louco, que quando você volta pra história, não faz sentido, sabe? Não preenche as lacunas, porque o mal das pessoas é achar que o bom thriller tem que ter um plot que pega todo mundo despercebido, quando, na verdade, o bom thriller ele tem que te dar pistas do final. Essa é a questão, porque senão, quando você volta do final pro começo, não faz sentido, o final não faz sentido. E é justamente isso que acontece com o PLL. Eles tentaram tanto nos dar um plot final absurdo, surpreendente, que ninguém nunca esperaria, e de fato eles conseguiram. Ninguém nunca ia supor aquele final. Que é o lixo. Que, quando você volta para as outras partes da série, ele não faz sentido. E eu nem falo aqui da primeira revelação de Ei, que era boa, porque eu acho que essa foi extremamente bem feita. Tem os seus buracos, tá? Porém, em geral, eu acho que ela foi muito bem feita. E não me incomoda nem um pouco. Mas daí pra frente... A última revelação de AD, eu já prefiro fingir que não existe. Mas Big A, que no fim acaba sendo a Cici, e... Pelo amor de Deus, se você nunca assistiu o PLL e tá com medo de spoilers nesse vídeo, eu sei nem como você mandar aqui depois de ler o título, mas tem spoilers.
A revelação de Big A como a Cici é uma das coisas que poderia ter sido feito melhor. Mas enfim, esse vídeo é sobre eu ser uma efervescente crente, aficionada da teoria de que Ei poderia ter sido a Arya. E eu percebi no meu vídeo de buracos no plot de PLL, se você não viu esse vídeo, é possível que esse é um vídeo bem antigo, mas eu vou deixar nos cards aqui pra você ver. Eu percebi nesse vídeo que alguns de vocês super concordam com essa teoria e pensavam a mesma coisa, mas muitos também nunca tinham ouvido falar dela. Então, é minha missão aqui hoje nessa plataforma educar vocês sobre todos os momentos em que PLL deixou migalhas indicando que a Arya poderia ser que era ela que estava por trás de tudo isso. E também tentar convencer você do porquê isso faria muito sentido e seria muito bom na trama da série. Então, se você não estiver convencido no final desse vídeo, eu falhei como ser humano. Posso acabar o canal aqui, sinceramente. Então, assim, esse vídeo vai ser bem parecido na estrutura desse outro vídeo de PLL que eu fiz, porque eu vou trazendo aqui os pontos e comentando sobre. Conforme eu me lembro, então não necessariamente é na ordem cronológica, alguns vão estar, mas nem todos, tá? E eu vou me referir a personagem como Arya, da maneira como a gente leria, se não tivesse lendo em português, tivesse escrito num texto traduzido para o português, porque no último vídeo, muita gente mal educada ficou incomodado com a maneira como eu pronunciava o nome dela e não soube expressar esse incômodo como eu poderia dizer, de maneira agradável. A começar pelo que eu acho que é o ponto mais relevante de toda a história, é o que dá início ali à nossa teoria e que eu acho que é o que mais, assim, talvez seja o de maior peso. Tudo na história começa quando a Arya volta para Rosewood. Se a gente parar para pensar, depois que a Alicent desapareceu, até as mensagens começarem a chegar, se passou ali 1 ano mais ou menos na série e nada aconteceu. Ele poderia ter se movimentado em qualquer momento ao longo disso. No entanto, tudo começa quando a Arya volta da Islândia, se eu não me engano, que é onde ela tá. Eu acho muito curioso que é a presença dela na cidade que dá o gatilho para que o jogo comece. Óbvio, pode ser uma coincidência. É uma coincidência para a conclusão final da série. Mas também poderia não ser. Quando as meninas vão se consultar com aquela terapeuta, eu não lembro se ela é psiquiatra ou se ela é psicóloga, a doutora Sullivan, todas elas têm arquivos escritos à mão, né, a caneta, exceto a Arya, o que, pelo que eu vi, sugeriria que ela já se consultou antes. Até mesmo porque ele é o único arquivo que tem um código de cliente, um número de cliente. Então, isso indicaria que ela já fez terapia, alguma coisa antes, e que eles, quando ela chegou ali ao consultório, tipo, os arquivos médicos dela foram passados para essa médica. Além disso, a gente sabe que o irmão do Byron, o pai da Arya, ele tinha algum tipo de transtorno de personalidade, porque eles mencionam isso vagamente, assim, quando eles estão preocupados que o irmão dela, o Mike, possa ter esse transtorno também. Então, da mesma maneira como esse transtorno poderia ter sido transmitido, não sei se é a palavra correta, poderia ter sido passado, né? Como é que a gente fala? Hereditariamente pro Mike, ele também poderia ser passado pra Arya. Vai que ela tem, e a gente não sabe. Vai que ainda não se manifestou e ninguém descobriu. Tem um episódio também que a Arya conta pro Ezra sobre uma tia delas, que é Ruth, o nome da mulher, e entalou um gato dela que morreu e conversava com o gato como se ele estivesse vivo. Porque assim, não sozinho, não é nada tão absurdo, mas somadas outras coisas, mostra aí que realmente pode ter um histórico de transtornos na família. E aí isso tudo entra numa subteoria dentro da teoria de que a Arya é EI, que é a teoria do transtorno de personalidade dela. Por quê? Por que muitas fãs acreditavam que ela tinha um transtorno de personalidade? Em primeiro lugar, porque ela era frequentemente ela era frequentemente mostrada se olhando no espelho, admirando, né, ou observando o reflexo dela. E aí, no piloto e no episódio 3, tem 2 cenas muito semelhantes, muito parecidas dela se olhando no espelho. E ela tá vestindo a mesma roupa. A única diferença é que na primeira cena, logo no começo do piloto, assim, ela tá... É um cenário bem harmonioso, tem os arredores claros,
tal, e ela tá se arrumando, tá se olhando no espelho antes de que eles chegam na casa, né, quando eles se mudam de volta pra cidade. E na segunda cena já tem uma ideia um pouco mais sombria, os arredores são mais escuros. Então, isso poderia ser a série tentando mostrar uma metáfora pra dupla personalidade. Isso poderia representar dois lados da área, um lado bom e um lado ruim. E assim, eu não sei vocês, mas eu achava que isso tinha um peso também, porque eu, particularmente, tenho um nervosismo com o espelho, sabe? Espelho é um negócio que me dá. Eu não sei, eu sempre acho que pode aparecer alguma coisa atrás de mim. Tipo, eu tô gravando, agora eu tô vendo o meu reflexo e eu fico com medo de aparecer alguma coisa. De eu ver no espelho alguma coisa atrás de mim. Eu tenho agonia com isso. Então, pode ser que eu, particularmente, dava muito peso pra esses momentos, porque eu já tenho essa coisa com o espelho. Acho que é um trauma que eu criei desde criança, quando eu vi um vídeo onde uma garotinha tava se olhando no espelho e aí o reflexo dela no espelho leva pra você. Sabe aqueles vídeos de terror que tinha quando a gente era criança, que a gente vê no Orkut? Era um vídeo assim, me traumatizou pro resto da vida. Então, eu tenho essa coisa com o espelho, mas não só eu, várias outras pessoas falam dessa teoria também. Se você checar o Tumblr hoje, você encontra muitas pessoas falando sobre essas possibilidades. E o que instigou muita gente também é aquela cena onde o Ed Lamb fala que conhece a área de algum lugar. Quando ela começa a trabalhar como voluntária em Redley, se eu não me engano, para se aproximar da bola, porque acho que eu saber se a Mona estava realmente fora da casinha ou não. E também pra descobrir. Na verdade, não. Na verdade, era pra descobrir mais sobre a Bethany. E aí, o Ed pergunta pra ela se eles já se conheciam, porque ela parecia familiar. E isso parece indicar que ele reconheceu ela, sei lá, de alguma outra instituição psiquiátrica ou do próprio Radley. E será que, ao invés de ela ter passado um ano na Islândia, ela passou um ano internada em Radley? Faria muito sentido. E o mais louco é que logo depois disso, o Ed desaparece. Por que que ele desaparece? Por que que ele some? Eu sei que deve ter tido um motivo plausível pelo qual o ator não retornou à série, mas por que que ele desaparece? Por que que ele some? Fica uma coisa muito no ar e dá-se uma ênfase àquilo e poderia ser, sei lá, a outra personalidade da área que se livrou dele para ninguém descobrir, porque ela, da personalidade boa, meio que não tem noção do que ela, da personalidade ruim, faz. Tem uma cena também quando as meninas vão visitar a Hannah no hospital, que a Emily faz um comentário assim: é como se A tivesse dupla personalidade. E quando ela fala isso, a câmera se vira para a área. Eu falo, cara, eles estavam tentando dizer pra gente isso e só não enxerga que não quer ver. Tem uma cena em que as 4 meninas estão discutindo ali, tentando chegar à conclusão de quem é a melhor mentirosa e todas elas concordam que é a Arya que é a melhor mentirosa. A própria ela, a mãe da Arya, diz sobre a filha: ela tem uma fachada dura e quando ela tá machucada e quer te deixar de fora, você pode morrer de hipotermia com o gelo que ela dá. E isso pra mim soa muito como a descrição de A, em geral. No episódio Unmasked, é o episódio em que a gente descobre que A vai estar vestido de cisne negro. E a gente sabe que a Melissa foi chantageada pra usar uma fantasia de cisne negro, né? Pra confundir as meninas. Porém, se a gente parar pra prestar atenção, o vestido da Arya é muito parecido com o pôster do filme Cisne Negro. E ele gostava de fazer muitas referências a filmes, tinha essa coisa com o filme noir. Então, poderia ser uma maneira de enganar a audiência ao mesmo tempo, que mostrava, de certa forma? A gente poderia estar sendo enganado ao mesmo tempo que as meninas estavam sendo enganadas e acreditar que Cisne Negro era a Melissa, quando na verdade era a Arya. Além disso, Cisne Negro em si é um filme sobre uma garota que tem duas personalidades, uma boa e uma ruim, uma doce e inocente e outra um lado sombrio. Então, mais uma vez, a gente tem uma alusão aí à dupla personalidade da Arya. No mesmo episódio, a Arya é desmascarada pelo Ezra. Tem momento onde ele tira a máscara dela. E os produtores de PNL haviam dito para o público, num tweet que eles responderam a uma menina que estava perguntando, que ele seria desmascarado nesse episódio. Será que, no fundo, era disso que eles estavam falando e não da revelação da Mona como Ei, porque eles sabiam que haveria um outro Ei depois da Mona, que na verdade estaria mandando na Mona? Aquele trem, aquele bendito, fatídico trem da festa de Halloween. E aí, essa cena me pega demais. Naquela cena em que a Arya tá conversando com o Adam Lambert, ali literalmente Adam Lambert está no ali, num trem.
de festa de Halloween. Mas enfim, quando tem aquela cena onde ela tá conversando com ele não consegue ouvir o nome dela por causa do barulho, e ela vai escrever o nome dela no suor, que se fala, da janela. O primeiro, a área, parece normal, enquanto o último, A, é idêntico à maneira como A assina as coisas. E é muito bizarro, porque a ideia da série dá um susto, porque alguém apaga o resto do nome, e aí depois, quando as meninas estão procurando por ela, elas encontram só A, então é tipo, a A pegou ela. Mas pra mim é mais bizarro, porque ela termina de assinar o nome da mesma maneira que A assina. E não é estranho, não é bizarro, não é curioso. 4, a que menos sofre com a tortura de A é justamente ela. Inclusive, A quase não tenta atrapalhar o relacionamento da Arya, ajuda o relacionamento dela com o Ezra, apesar de ser contra esse relacionamento, em muitos momentos. Nada realmente assim, muito drástico, muito horrível acontece com ela, com exceção desse evento no trem, né, de Halloween, onde ela tá ali dentro do caixão e quase morre, e tem um corpo ali do lado dela. E o incêndio no chalé, mas o incêndio no chalé não acontece só com ela. E nenhum dos dois, na verdade, depois a gente descobre, havia sido uma trama de Ei, havia sido uma trama do Wilden. Então, não significa que, porque essas duas coisas aconteceram com ela, que ela ainda não poderia ser Ei. Isso ainda teria dado a ela motivos a querer matar o Wilden, enquanto com as outras meninas aconteceram coisas horríveis. No episódio 2 da terceira temporada, a gente vê a Arya e a Ali destruindo o escritório do Byron, depois que ela descobre que ele estava tendo um caso de novo com a Meredith. E então ela escreve na parede de vermelho, letras maiúsculas, quem tá deixando quem ser o porco. E combina muito com a escrita na parede que ele faz no consultório da doutora Sullivan, quando ele escreve cadelas que ficam procurando as coisas morrem. Tanto ele quanto a Arya usam, nessas duas ocasiões, letras maiúsculas, e nenhuma das duas coloca pingos nos is. Então poderia ter sido escrito pela mesma pessoa. Ah, parece pouco, parece irrelevante. É PLL. A Arya também destrói o apartamento do Ezra depois que ela descobre sobre o livro que ele estava escrevendo sobre ela, sobre a Alicent, né? E, obviamente, depois de tudo que ele fez com ela, eu particularmente diria que essa é uma reação natural. Tudo bem. Só que se a gente analisar pelo fato dessa não é a primeira vez que ela tem uma reação assim, dá a entender que ela tem ali um traço violento, um traço impulsivo, né? Talvez um problema de raiva. Talvez um problema de raiva que leva ela a tomar atitudes impulsivas e, quem sabe, machucar as pessoas, matar alguém. Ela tem uma tendência agressiva que combina com a personalidade de alguém. Ei, combina. E também poderia ser um sintoma usado para indicar um transtorno de personalidade. Teve uma vez que um fã tweetou para Marlene King pedindo para ela uma dica sobre a identidade de A e a Marlene respondeu Big A. Então, depois disso, tem um episódio em que a Mona e a Arya estão no corredor da escola e a Mona grita, Ei, Big A! Pra Arya. Big A! Quando que alguém chamou a Arya assim na série? Nunca, essa é a única ocasião. Em várias daquelas ceninhas de conclusão de episódio que mostrei, dá pra gente notar que A é uma pessoa bem artística, gosta de tocar piano, gosta de tricotar, gosta de tirar fotos. E quem também tinha esses hobbies? A tem uma grande obsessão com bonecas, tal como a Arya. Ela tem até uma daquelas bonecas russas, como é que é o nome? Matryoshka, que eu acho que é o nome, que tem uma dentro da outra, assim. Poderia ser uma metáfora para guardar segredos, porque ela tem muitas camadas que a gente ainda não viu, coisas que a gente ainda vai descobrir, quem sabe. No episódio... esse episódio. No episódio 7 da terceira temporada, a Hannah e a Arya visitam a Mona em Radley. Elas invadem Radley. E enquanto a Mona está escovando o cabelo de uma boneca, ela meio que psicoticamente fica repetindo: Senhorita Arya, você é uma assassina, não é esposa do Ezra. Várias vezes, eu não consigo falar isso rápido. E aí, ao juntar, né, as letras maiúsculas, se descobre que era um código pra Maia sabia. Então, ali, no final, a gente não descobre porcaria nenhuma. Maia sabia o quê? Não sabemos. Mas, ali, a Mona poderia estar dando a entender que a Maia sabia alguma coisa sobre a Arya. Ou que ela sabia que a Arya tinha alguma coisa a ver com
Ou ela poderia ter usado naquele momento para mandar uma mensagem para a chefe dela. Por que usar justamente a Arya para falar qualquer coisa? A Mona tinha uma relação muito mais próxima com a Hela. É muito aleatório, sabe? Tem também um flashback onde a Arya descobre que a Hela ficou com o Mike, ela é o irmão mais novo da Arya, e ela diz pra Hela que ela não vai contar que ela descobriu isso, porque ela sabe que a Arya nunca perdoaria ela. Então, poderia só a Alicent sendo dramática, ou poderia ser um indicativo de que a Arya é uma pessoa extremamente vingativa, coisa que em vários momentos da série a gente acaba percebendo que ela é, coisa que Aang obviamente é também. A verdade é que de todas ali, a que a gente menos sabe sobre o relacionamento dela com a Ali é a Arya. A Rena era aquela de quem ela zombava, mas fazia bastante gordofobia com ela, apesar da garota nem ser gorda. Spencer era a maior rival dela, eles competiam em tudo. E a Emily era aquela que era apaixonada por ela e ela ficava mantendo ela ali como cachorrinho pra fazer tudo que ela queria. Era a sua favorita. Mas e a Arya? A Arya era o quê? A gente também não sabe nada sobre o ano dela na Islândia. O que aconteceu com ela lá? Será que ela realmente foi pra Islândia? Como eu falei, e se nesse ano ela estivesse se tratando de um surto psicótico? De alguma coisa que ela fez com a Aizen? Tanto o Duncan, que é aquele cara que tá com a Arya no avião, quando ela tá pilotando, quanto aquela mulher cega que vê as coisas, a senhora Grunwald, sugeriram que a Alicent estava com medo de uma amiga. E em ambos os casos, quando as pessoas falam isso, a Arya fica super estranha. Quando ela tá com o Duncan no avião, ela perde o controle do avião quando ele fala isso. E a Arya foi a última pessoa vista usando o Red Coat, o casaco vermelho, antes da gente ver o Red Coat visitar a Mona em Redley. Eles botaram isso pra nos confundir na série. Sim, mas poderia também ter tido, a princípio, a intenção de ser usado pra indicar que ela era Redcoat. No episódio em que a Spencer descobre que o Toby tá no time A, tá trabalhando pra A, tem uma cena com a Mona arrumando uma mesa para 2 pessoas com flores e vinho. E tem uma música clássica tocando no fundo. Essa música clássica é uma música de bar que se chama Arya com 30 variações. Se essa era uma dica, é uma dica bem sutil, porque poucas pessoas iam reconhecer a música e saber que ela tinha esse nome. Mas, se era uma dica também, faz todo sentido com essa teoria das múltiplas personalidades da Arya, tipo, Arya com 30 variações. Isso ainda teria dado a ela motivos a querer matar o Wilden, enquanto com as outras meninas aconteceram coisas horríveis. No episódio 2 da terceira temporada, a gente vê a Arya e a Ali destruindo o escritório do Byron depois que ela descobre que ele estava tendo um caso de novo com a Meredith. E então ela escreve na parede de vermelho, letras maiúsculas, quem tá deixando quem ser o porco. E combina muito com a escrita na parede que Ei faz no consultório da doutora Sullivan, quando Ei escreve cadelas que ficam procurando as coisas morrem. Tanto Ei quanto a Arya usam, nessas 2 ocasiões, letras maiúsculas, e nenhuma das duas coloca pingos nos ex. Então poderia ter sido escrito pela mesma pessoa. Parece pouco, parece irrelevante. É PLL. A Arya também destrói o apartamento do Ezra depois que ela descobre sobre o livro que ele estava escrevendo sobre ela, sobre a Alicent, né? E, obviamente, depois de tudo que ele fez com ela, eu particularmente diria que essa é uma reação natural. Tudo bem. Só que se a gente analisar pelo fato dessa não é a primeira vez que ela tem uma reação assim, dá a entender que ela tem ali um traço violento, um traço impulsivo, né? Talvez um problema de raiva. Talvez um problema de raiva que leva ela a tomar atitudes impulsivas e, quem sabe, machucar as pessoas, matar alguém. Ela tem uma tendência agressiva que combina com a personalidade de alguém. Combina. E também poderia ser um sintoma usado para indicar um transtorno de personalidade. Teve uma vez que um fã tweetou para Marlene King pedindo para ela uma dica sobre a identidade de A e a Marlene respondeu Big A. Então, depois disso, tem um episódio em que a Mona e a Arya estão no corredor da escola e a Mona grita, Ei, Big A! Pra Arya. Big A! Quando que alguém chamou a Arya assim na série? Nunca, essa é a única ocasião.
Em várias daquelas ceninhas de conclusão de episódio que mostrei, dá pra gente notar que Ei é uma pessoa bem artística, gosta de tocar piano, gosta de tricotar, gosta de tirar fotos. E quem também tinha esses hobbies? Ei tem uma grande obsessão com bonecas, tal como a Arya. Ela tem até uma daquelas bonecas russas, como é que é o nome? Matrioshka, eu acho que é o nome, que tem uma dentro da outra, assim. Poderia ser uma metáfora para guardar segredos, porque ela tem muitas camadas que a gente ainda não viu, coisas que a gente ainda vai descobrir, quem sabe. No episódio. Ai, esse episódio. No episódio 7 da terceira temporada, a Hannah e a Arya visitam a Mona e Radley. Elas invadem Radley. E enquanto a Mona está escovando o cabelo de uma boneca, ela meio que psicoticamente fica repetindo: Senhorita Arya, você é uma assassina, não é esposa do Ezra. Várias vezes, eu não consigo falar isso rápido. E aí, ao juntar, né, as letras maiúsculas, se descobre que era um código pra Maya sabia. Então, ali, no final, a gente não descobre porcaria nenhuma. Maya sabia o quê? Não sabemos. Mas, ali, a Mona poderia estar dando a entender que a Maya sabia alguma coisa sobre a Arya. Ou que ela sabia que a Arya tinha alguma coisa a ver com Ei. Ou ela poderia ter usado naquele momento para mandar uma mensagem para a chefe dela. Por que usar justamente a Arya para falar qualquer coisa? A Mona tinha uma relação muito mais próxima com a Hela. É muito aleatório, sabe? Tem também um flashback onde a Arya descobre que a Hela ficou com o Mike, né? O irmão mais novo da Arya. E ela diz para Hela que ela não vai contar que ela descobriu isso, porque ela sabe que a Arya nunca perdoaria ela. Então, poderia só a Alicent sendo dramática, ou poderia ser um indicativo de que a Arya é uma pessoa extremamente vingativa, coisa que em vários momentos da série a gente acaba percebendo que ela é, coisa que Aang obviamente é também. A verdade é que de todas ali, a que a gente menos sabe sobre o relacionamento dela com a Ali é a Arya. A Hannah era aquela de quem ela zombava, mas fazia bastante gordofobia com ela, apesar da garota nem ser gorda. Spencer era a maior rival dela, elas competiam em tudo. E a Emily era aquela que era apaixonada por ela e ela ficava mantendo ela ali como um cachorrinho pra fazer tudo que ela queria, era a sua favorita. Mas e a Arya? A Arya era o quê? A gente também não sabe nada sobre o ano dela na Islândia. O que aconteceu com ela lá? Será que ela realmente foi pra Islândia? Como eu falei, e se nesse ano ela estivesse se tratando de um surto psicótico? De alguma coisa que ela fez com a Aisha? Tanto o Duncan, que é aquele cara que tá com a Arya no avião quando ela tá pilotando, quanto aquela mulher cega que vê as coisas, a senhora Growald, sugeriram que a Alicent estava com medo de uma amiga. E em ambos os casos, quando as pessoas falam isso, a Arya fica super estranha. Ela tá com o Duncan no avião, ela perde o controle do avião quando ele fala isso. E a Arya foi a última pessoa vista usando o Red Coat, o casaco vermelho, antes da gente ver o Red Coat visitar a Mona em Radley. Ah, eles botaram isso pra nos confundir na série. Sim, mas poderia também ter tido a princípio a intenção de ser usado pra indicar que ela era Redcoat. No episódio em que a Spencer descobre que o Toby tá no time A, tá trabalhando pra A, tem uma cena com a Mona arrumando uma mesa para 2 pessoas com flores e vinho. E tem uma música clássica tocando no fundo. Essa música clássica é uma música de bar que se chama Arya com 30 variações. Se essa era uma dica, é uma dica bem sutil, porque poucas pessoas iam reconhecer a música e saber que ela tinha esse nome. Mas, se era uma dica também, faz todo sentido com essa teoria das múltiplas personalidades da Arya, tipo, Arya com 30 variações. Esse é algo que não me pega muito, mas muitas pessoas também apontavam que a Arya ser a única que na abertura tá fazendo com o dedo, poderia ser um indicativo de que ela era quem estava escondendo algo, mas eu particularmente esse eu não compro muito, que eles teriam a ideia de botar uma dica na abertura da série. No entanto, se você olhar para as fotos promocionais, realmente ela também é a única que tá fazendo xixi, tem uma foto que ela é a única que tá com a algema no tornozelo, o que deve ter sido uma coincidência, uma escolha aleatória. Mas se eles tinham a intenção de torná-la aí, poderia também ser um indicativo.
Ei tem uma casa de bonecas com 5 bonecas, uma pra cada menina. Então a gente vê ali que uma é claramente a Addison, uma é claramente a Spencer, uma é claramente a Emily. Mas a quinta boneca, que supostamente seria a Arya, tá vestida com um moletom preto. Tipo o moletom preto que Ei usa. Então, se essa boneca era a Mona, vamos dizer, porque a Mona também tem cabelo escuro, onde estava a boneca da Arya? E se for a Arya, por que que ela estava vestida com as roupas de Aang? Outro ponto é que a Arya tem zilhões de celulares diferentes. Ela é a que mais troca de telefone ao longo dessa série. É bizarro. Tudo bem que é normal de trocar de celular de vez em quando, mas não seria tão estranho se a série fizesse uma ênfase em falar que, sei lá, ela vive perdendo o telefone, ela vive quebrando o telefone, mas isso nunca acontece. Ela só vira e mexe e aparece com um telefone diferente. Ela também é a única que é mostrada mandando mensagem sem a câmera mostrar pra gente o que ela tá escrevendo. Na primeira temporada, a Arya é pega botando aula. E na quinta temporada, a gente vê que ela não participa de absolutamente nenhuma atividade escolar. Até a Hannah participa mais que ela. A gente vê vários lacunas de tempo, tipo, ela aparece de manhã e depois ela só aparece de noite de novo. Então, o que que a Aura tá fazendo com o tempo dela? Onde é que ela tá ao longo do dia? Além disso, ela magicamente aparece na hora certa. Tipo, quando a Spencer tava presa na sauna. É ela quem, de repente, tá ali e salva a Spencer. Mas chega na casa da Spencer convenientemente a tempo. Aí dessa mensagem que ele deixa no espelho parece muito com a letra dela também. E pessoas de quem a Arya não gosta, elas costumam desaparecer misteriosamente. Tipo o Ed Lamb, que eu mencionei, que depois que reconhece ela de algum lugar some. Além disso, depois que a Mona descobre que a Arya matou a Shonda, a Mona também some. Sei lá, existem outros pontos, mas esses foram as maiorias que eu consegui lembrar e encontrar em alguns fóruns. E assim, não é que eu esteja dizendo que algumas dessas coisas que eu mencionei aqui não tem, eventualmente, às vezes, alguma explicação no desenrolar final da série. Elas têm. Existem coisas aqui que eu mencionei que a série mostra que não foi a Arya que fez, vamos dizer assim. O que eu quero dizer aqui é que eu definitivamente acho que no momento em que essas coisas estavam sendo exibidas na série, eles tinham a intenção de tornar a Arya Ei. Porque é muito claro pra mim que eles estavam tentando, de maneira não óbvia, colocar a atenção nela. E se fosse o caso, o plot estaria muito melhor amarrado e ainda seria uma revelação chocante, simplesmente por causa da traição que seria contra as outras meninas. Mas eu também acredito veementemente que a Marlene, ela tinha uma ânsia, um desejo, assim, louco de querer sempre ser mais esperta que o público, sabe? De querer sempre chocar o público. Nunca mostrar pra gente um resultado que a gente poderia, nem que em pequeno, ter previsto de alguma maneira. Então ela ficou tão paranoica em que o público não descobrisse qual seria a revelação final da série, que ela acabou jogando essa ideia de lado e tirou, sei lá, o Whey das vozes malucas na cabeça dela e que não fazia muito sentido. Sim, ela acabou perdendo total a mão e a série virou uma bagunça. Inclusive, outra coisa que pesa muito pra mim acreditar que era essa a intenção é o fato da própria Lucy Hale ter falado em entrevistas que ela acreditava muito que a Arya seria Ei, porque ela mesma achava a personagem muito suspeita em várias cenas que eles gravavam. E por causa disso, ela atuou essas cenas de maneira suspeita. Ela acreditava que, no mínimo, em algum momento, já que nem as atrizes sabiam, né, quais as revelações da série, seria mostrado que a Arya, no mínimo, trabalhava com ele. Por acreditar nisso, ela colocou isso na atuação dela também. Além disso, assim, outra coisa que pesa muito é que essa natureza problemática do aspecto da doença mental, se fosse o caso de ter usado essa questão do transtorno de personalidade, a maneira como as pistas abordavam isso, de um ponto não muito legal, acrescenta credibilidade para essa ideia de que eles iam usar isso para Arya ser Ei. Mas talvez desistiram de usar também porque já tinham usado isso com a Mona. E pra mim essa oportunidade de ter aproveitado a Arya como Ei é uma das minhas maiores frustrações com essa série. Não só todas as pistas estavam lá, como justificaria alguns comportamentos, o fato dela constantemente priorizar a relação dela com o Ezra acima de absolutamente tudo, não só das próprias amigas, como ter uma certeza de que era certo, coisa que as outras meninas não tinham. Elas constantemente terminavam as relações delas com medo de interferir. A
A Arunia nunca tinha esse medo. Mas eu entendo que se você tinha essa personagem como favorita, gostava muito dela, seja difícil vê-la nesse papel. Mas ao mesmo tempo, é aquilo que eu falei, eu acho que o aspecto que tornou, por exemplo, a revelação da Mona tão boa foi a traição. Foi o fato de parecer que ela estava jogando do lado das meninas e no fim ela não está. E isso aconteceria com a Arya da mesma forma. A gente adorava a amizade da Mona com a Hela, porque a Mona sempre foi icônica. Então, foi isso que chocou naquela cena final, quando a gente descobre que ela era Ei. Mas enfim, é isso, e eu espero que no fim eu tenha te convencido de que a teoria da Arya ser Ei faz muito sentido e deveria ter sido executada. Senão, eu falhei miseravelmente nesse canal. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal para não perder outros vídeos que eu trago aqui, tanto sobre PLL como várias outras séries que são assim, séries irmãs, séries conterrâneas da mesma época. Também não se esqueça de comentar aqui embaixo qual outro personagem você gostaria que eu trouxesse mais essa aqui, qual outra série você gostaria que eu falasse aqui, qual outra teoria você gostaria que eu falasse aqui. E também porque existe a possibilidade do seu comentário ser exibido aqui em um dos vídeos. Seu comentário escolhido de hoje é o comentário da Chudaísmo no vídeo sobre o filme de Jennifer's Body, ou Garota Infernal, que fala: eu amo esse filme desde criança, nunca fui hater, entre parênteses. Talvez porque eu me descobri lésbica 8 anos depois disso, e isso explica muita coisa, mas isso não veio ao caso. Eu adoro a convergência de pessoas que, ao contrário da grande maioria, amaram esse filme desde criança e posteriormente se descobriram sáficas de alguma forma. Faz total sentido pra mim e vai muito ao caso, sim, porque é importante falar que esse filme não era pro meu gays. É isso, se você quer ver mais das minhas opiniões sobre séries e livros, também não se esquece de me seguir lá no Instagram, @soueutai, onde eu posto mais sobre lá. Inclusive, pra quem tá falando, tá sentindo falta da Eleanor nos vídeos, que eu mudei o ângulo e ela aparece, ela continua aqui, ela tá deitada aqui, presente em todos eles. Ela só não tá aparecendo tanto, porque quando eu chamo, ela não vem. Mas você consegue ver, tem um gostinho da presença dela lá no meu Instagram também. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.